Ora, sejam muito bem-vindos aqui à abertura do mercado europeu. Esta manhã aqui a ser marcada por algo semelhante àquilo que temos vindo a observar ao longo destas, desta semana. Portanto, os mercados aqui a recuperarem ligeiramente depois das quedas próximas do fecho da sessão. No início de Salomão, por exemplo, vemos que mais uma vez está a rejeitar aqui, junto a esta zona de suporte técnica importantíssima, mas que já se nota alguma perda de momentum. Portanto, a situação no Médio Oriente continua a escalar, à medida que vão tentando chegar aqui a um acordo. Há também sinais de que pode ser mais difícil do que se esperava inicialmente, e isto está a fazer, obviamente, com que os mercados estejam também aqui a reagir com esses mesmos receios. O petróleo tem estado também aqui a valorizar, à medida então que as expectativas de que o conflito possa durar mais tempo, possa escalar eventualmente, está-se a refletir no preço. Se olharmos aqui para o preço do crudo e do Brent, ontem tiveram a subir 5%, e portanto, aqui, sobretudo com os receios de que a escalada do conflito possa depois também afetar o Estreito de Hormuz, que é um estreito extremamente importante para a troca comercial marítima, mesmo que não seja assim muito provável, mas o mercado está a reagir, a reagir a essa possibilidade. O dia de hoje, em termos de calendário económico, é um dia que é importante. Vamos ter a reunião o desfecho da reunião da FOMC. Em termos de dados económicos, da parte da manhã já tivemos aqui alguns dados que saíram em linha com os esperados e dados que mostraram que a inflação está a baixar na zona euro. Nos Estados Unidos vamos ter dados sobre o imobiliário, pedidos semanais de subsídio-desemprego e depois, mais logo, a decisão então da Fed. Espera-se que espera-se então que não haja alterações sobre as taxas de juros, mas vai ser importante aqui percebermos qual é que é a posição de Powell neste contexto. Portanto, taxas de inflação em todas as medidas continuam a cair. Ontem tivemos novos dados sobre as vendas a retalho que ficaram muito abaixo do que era esperado. Portanto, já se esperava uma contração significativa em termos mensais, mas a verdade é que foi muito pior do que se esperava. Mesmo o índice de produção industrial, também este, a sair muito abaixo daquilo que era o expectável e abaixo do último mês. Portanto, dados que, obviamente, não ajudam em nada a termos este estado atual em que não há uma alteração nas taxas de juros, uma vez que a economia dá muitos sinais de que tem que haver um arrefecimento, pois a situação pode até, do ponto de vista mais extremo, complicar-se. Portanto, vai ser importante percebermos qual é a posição de Powell, também com estes dados mais recentes, para percebermos então se há novas pistas sobre as taxas de juros. Neste momento, o primeiro corte está cada vez mais concentrado para ocorrer em setembro, mas as coisas podem mudar, consoante também aqui o comportamento dos índices e também consoante, consoante também as declarações do logo de Powell. Portanto, a decisão em si não se espera que tenha muito impacto, mas a conferência da imprensa aí sim deverá ter impacto. Passando aqui para os mercados, portanto, temos o índice alemão, então, a continuar a ser negociado acima desta zona de resistência importante, de suporte importante, mas com dificuldades. Portanto, o início da semana ainda conseguiu recuperar um bom bocado, mas depois acabou por cair, ontem voltou a cair também. O dólar tem estado a ganhar um pouco de força, depois das equities também terem entrado um pouco em sell-off. Ainda assim, os índices norte-americanos continuam muito mais estáveis do que os europeus, por exemplo. O IBEX também numa situação semelhante ao DAX, portanto aqui está a ser suportado por esta zona de suporte, mas também numa situação fragilizada. O FTSE continua a ter um desempenho melhor do que os restantes índices, ainda assim, também aqui muito lateral. Passando para o mercado de cripto. O mercado de cripto continua muito vulnerável a esta percepção de risco, portanto, o sentimento de risk-on não é visível, vemos sim de risk-off. Ainda assim, no caso da Bitcoin, continua a ser negociada acima do canal. Vamos ver se esta linha de tendência aqui continua a suportar bem o preço ou não, ou se há espaço para cair mais, se a Bitcoin cair mais, pode levar de arrasto todas as outras altcoins, como já tem acontecido. Portanto, apesar da Bitcoin não estar a movimentar-se muito, a verdade é que algumas altcoins já têm estado aqui a mexer bastante. Dentro das matérias-primas, portanto, no caso do ouro, portanto, continua aqui relativamente estável, portanto, aqui
também muito dependente daquilo que é a situação geopolítica neste momento, e a prata, que no dia de ontem ainda disparou e segue aqui, portanto, também agora um pouco mais lateral. Terminando aqui no caso do gás natural, quebrou aqui os níveis de Fibonacci, poderá aqui seguir também as pressões de alta que vimos no petróleo, portanto, ficar aqui também um pouco mais, a ganhar um pouco mais força no curto prazo, devido então a ao atual conflito no Médio Oriente. Portanto, o dia de hoje será aqui mais uma vez importante, dados macroeconómicos importantes sobre os Estados Unidos e depois, mais logo, onde vamos ter o webinar especial. Vamos então aqui acompanhar a reunião da FOMC, também que será seguida de projeções, que vai ser importante aqui pelo gráfico de pontos. Do meu lado é tudo, resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.